E hoje eu queria fazer uma pergunta muito simples aqui. Eu queria saber uma coisa fácil, você pode responder para mim, eu vou embora depois. Aí por que a gente sofre? Por que tem gente sem vergonha, prosperando, a gente busca a Deus e toma cada burdoada da vida, não acontece isso? Ei, não é verdade? Às vezes você olha para o camarada sem vergonha, safado, corrupto, aí lá, foi promovido, trocou de carro, a casa é mais bonita, hein? Aí você fala, nossa, mas eu não estou entendendo não, hein? Como é que pode esse negócio comigo? Eu sou um santo homem de Deus, varão de fogo, né? Bola de fogo do Senhor. Aí, o negócio dando errado para mim, não está justo não. Eu queria pensar com você sobre 3 afirmações sobre a interferência de Deus na nossa vida, a intervenção de Deus na nossa vida, e a gente vai conseguir explicar um pouco melhor isso aí, a partir da vida de um homem que mudou a história de um povo. O nome dele é José. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 8, Atos 7, versículo 8, 3 afirmações sobre a intervenção de Deus nas nossas vidas. Atos 7, a partir do versículo 8, a gente lê assim, amém? Vocês estão abrindo a Bíblia rápido assim, ou está todo mundo no celular? Diz assim: e deu a Abraão a aliança da circuncisão, por isso Abraão gerou Isaque, e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Queridos, isso aqui é um resumo da história de José. Esse homem é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Se você quer dar a volta por cima em alguma coisa na sua vida, uma pessoa que pode te inspirar é José. Na verdade, José é uma das pessoas que mais nos lembra Jesus. De todos os personagens da Bíblia, quando você olha para José, você está olhando para a história de Jesus. Se não, vejamos, ele foi fiel na adversidade, na prosperidade. Ele foi amado pelo Pai, mas invejado pelos próprios irmãos. Jesus purinho. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido por moedas de prata. Ele desceu ao Egito em tempos de prova. Jesus também foi para o Egito pequeno para fugir da perseguição de Herodes. Ele foi perseguido injustamente. Jesus também perseguido injustamente. Ele foi abandonado pelo amigo. Ele revelou o sonho de um copeiro que não contou nada para o faraó durante anos. Jesus também foi abandonado por Judas. Ele foi exaltado depois da aflição.
Ele se tornou governador do Egito depois de ter sido escravo no Egito. E Jesus, depois de morrer numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi o salvador do seu povo. Se José não tivesse no Egito, o seu povo morreria de fome, assim como Jesus é o salvador de toda a humanidade. Se Jesus não estivesse no Pai, nenhum de nós teria a vida eterna. Ah, meus amados irmãos, José é tipo de Jesus. Quando você ouvir falar assim, fulano é tipo de fulano, ou seja, a história dessa pessoa aponta para a história da outra pessoa. A Bíblia é cheia de tipos. Moisés é tipo de Jesus, José é tipo de Jesus. A história dele tem semelhanças muito fortes, que já apontam para a concretização do plano de Deus em Jesus Cristo. Você sabe um pouco da história de José? Você sabe que José, ele era um filhinho querido de Jacó? Pensa num filhinho querido, para você ter ideia de como ele era querido. Os irmãos dele, tudo pegava firme lá no campo, tudo de camisa de manga curta. Ele tinha umas roupas de manga longa. Quem está de manga longa não mete a mão no trabalho. Manga longa é para quem vai ficar só dando um desfile. O pessoal que pegava no campo era manga curta, para trabalhar aqui. Ele era um filhinho querido, muito fiel ao pai, muito leal, muito íntegro. O pai adorava o jeito dele de ser. Só que os irmãos dele ficaram com inveja. Para piorar, ele me tem um sonho, porque ele tem sonhos com Deus. Ele não entendeu naquele momento tudo que Deus estava dizendo, mas ele sonhou, e ele contou o sonho. No sonho, as estrelas se curvavam diante dele, o número de estrelas, o número de irmãos que ele tinha, e também o sol e a lua, o pai e a mãe, todo mundo se curvava diante dele. Os irmãos dele, quando ouviram que ele era o todo-poderoso, o solzão, e eles luminares ao redor dele, nossa, eles ficaram muito revoltados. Esse moleque está achando que é o quê? Um dia, Jacó manda José dar uma olhadinha nos irmãos dele, que estavam trabalhando um pouco distante. Ele vai até lá. Quando os irmãos dele veem José vindo de longe, eles falam, está vindo aí o X9 do papai, está vindo aí o franguinho, está vindo aí o queridinho. E eles pegam José e jogam num buraco, porque na verdade eles queriam matar José. E um irmão disse, não mata não, joga no buraco, a gente pensar melhor. Ele joga ele num buraco, ele fica dentro daquele buraco, e não é um buraco pouco profundo, porque senão ele sairia facilmente. Talvez fosse um poço que estava seco, joga ele lá no fundo, são 7, 8 metros, jogaram ele lá, podia ter quebrado as suas pernas, podia ter quebrado a cabeça. Não pense que é num buraquinho de 3 metros que ele vai aqui, vai ali, sobe e dá um pulo para fora, não, é coisa profunda. Mas aí alguém tem a ideia de vendê-lo, e ele é vendido para alguns mercadores que estão passando por ali. Ele é levado para o Egito, e você sabe a história. Chega no Egito, ele vai lá, fica numa feira de escravos. O dente está bom, opa, está bom, menino bom, está forte, opa, legal, deixa eu ver aqui, menino bom. E ele é uma mercadoria, ele é comprado por um homem chamado Potifar, que é o líder do exército do Egito. Um homem forte, poderoso, e que também é fazendeiro. E José vai para lá para ser o quê? Peão. Pensa no cara peão. Só que tudo que o peão faz, que é bem feito, faz ele deixar de ser peão. Todo mundo que faz bem feito alguma coisa, avança alguma coisa. Sempre tem alguém olhando a qualidade com que você faz as coisas. Sempre tem. Quando você vai num lugar e você faz uma pergunta, ele está ali no balcão para te atender, ele te responde, e você fica com medo da forma que ele responde, fique tranquilo, daqui a alguns meses você vai voltar lá, ele pode não estar lá, mas não é porque ele mudou de emprego não, porque foi mandado embora, porque ele não vai crescer na empresa. Por quê? Porque ele faz mal feito o que é requisitado dele, ainda que seja uma coisa simples. Crescer faz parte do ser humano. Todos nós nascemos para crescer. A gente já cresce fisicamente, a Bíblia diz que a gente deve crescer espiritualmente, santificai-vos. Será que financeiramente a Bíblia diz para não crescer?
Será que socialmente a nossa influência não é para crescer? Eu não estou falando de ficar milionário, eu estou falando de ter mais influência, eu estou falando de levar mais forte, mais adiante aquilo que Deus faz na sua vida. Isso é plano de Deus para todo mundo. O teu raio de influência tem que crescer. Deus quer que você seja a luz dele no mundo. Se Ele quer que você seja a luz, Ele não está mandando você ficar apagado. Quer que você seja a luz, mas a luz apagada. Ele ia usar outra metáfora. Ele ia falar assim: eu quero que você seja sei lá, eu quero que você seja alguma coisa escondidinha. Eu quero que você seja uma coisa que guarda lá no paiol. Então ninguém vê, fica lá no paiol. Eu quero que você seja o interior de um baú. Ele não falou isso para você não. Ele falou: eu quero que você seja luz. Luz tem que brilhar, luz tem que irradiar luminosidade, aparecer. Agora olha só que coisa tremenda. Esse José, ele vai prosperando, aí ele vira o quê? Ele vira agora o coordenador, o organizador, o gerente geral da fazenda. Ele vai prosperando. Aí ele que morava lá na senzala, agora ele está morando aonde? Num quartinho só dele. Tem até uma caminha esperta, tem agora um frigobar para ele, botou até ar-condicionado, ele agora está numa boa. Ele subiu na vida, ele agora ganha até uma participação nos lucros, ele já não é nem mais escravo, ele agora é um empregado. O Potifar trata ele com todo carinho, ele está avançando na vida, e ele também é um menino, diz a Bíblia, bonitão, sarado, pegou no pesado, né? Levantou muito supino, levantando saca de trigo, né? Ficou fortão, bonitão, e esse camarada agora, prosperando, avançando. Potifar, diz a Bíblia, lá no capítulo 39, que Potifar falava assim: tudo que ele faz prospera, o Deus dele é com ele. O Potifar é egípcio, cultura politeísta, ele ainda não entendeu que existe um só Deus, mas ele olha e fala assim: o Deus mesmo, acho que é o Deus desse menino aí, porque tudo que ele faz prospera. O Potifar está assustado com a graça de Deus na vida desse moço. Aí, quando está tudo indo bem, uma mulher, e a mulher do Potifar, ela volta do spa, tinha colocado um silicone, ela está produzida, ela está se achando, ela fala: que moleque bonito, que cara inteligente, que garoto atraente. O Potifar está meio esquisito. Ela fica doida por ele, ela começa a assediar. Ele fala: por favor, não faça isso. Chega uma hora que ele fala para ela assim: pecaria eu contra o meu Deus? Ele diz: querida, a questão aqui não é Potifar. O Potifar me proíbe, claro, de ter acesso a você, mas não é isso, é muito mais profundo que isso. Não adianta você falar mal do Potifar para mim, porque não é ele. Eu vou manter-me limpo por causa do meu Deus. Se os jovens que estão aqui entendessem isso. O pastor não está vendo, enganei todo mundo. Você não enganou Deus. Hoje todo mundo passa a mão em todo mundo, pastor. Hoje todo mundo vai para um motelzinho. Semeie e espere da semente que você plantou. Eu semeei santidade. Eu casei virgem aos 25 anos. A única mulher da minha vida chama-se Bianca Penela Valando de Oliveira. Pastor, mas tem cada mulher melhor que ela. Eu não sei, só tem ela, então ela é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. É campeoníssima, é Miss, é top. Igual ela não existe, só tem ela. Você tem que pensar no que você está semeando. Eu não vou ficar com fiscal, espião atrás de você não. Agora Deus não precisa mandar ninguém atrás. Ele te ama e te vê. Eu sei que tem muita igreja que você não precisa ouvir isso. Eu sei que tem muitos lugares que você não precisa ouvir isso. Talvez seja bem confortável para você não ouvir isso. Mas eu acredito que você vai falar para mim hoje o que uma pessoa que estava vivendo um erro na vida me disse um dia. Ele falou assim: pastor, nunca pregue o que eu quero ouvir, pregue o que eu preciso ouvir. Amém? Alguém pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Para Jesus.
É Jesus que quer que você viva a santidade para te abençoar e te honrar. Agora olha só, ele vence isso. A mulher ficou com raiva. Pensa no negócio ruim na vida de qualquer pessoa, a mulher com raiva. Cara, o cachorro com raiva tem jeito, o leão com raiva, o urso com raiva, um rinoceronte com raiva tem jeito, o jacaré se negocia. Gente, com jacaré você fala com ele, mas com mulher com raiva é complicado. Ela fala para o marido o quê? Eu fui lá na casa lá, ele tentou me agarrar. Mentira, ela que agarrou o rapaz fugiu. Mas Potifar manda prender. Não mandou matar por quê? Porque Potifar sabia a mulher que tinha. Sabia, porque senão mandava matar. Se ele tivesse certeza que aquele moço deu em cima da mulher dele, mandava matar, ele tinha poder para isso. Não, ele prende. Agora, ele que tinha subido na vida, agora, de escravo estava melhor do que prisioneiro. Imagina só, eu sou escravo, viro gerente da fazenda, agora virei prisioneiro. Nunca você está tão alto, tão baixo que não pode cair mais. E nunca você está tão alto que Deus não pode colocar acima desse lugar. Agora dá uma olhada só. Ele está lá, chega lá, tem um copeiro e um padeiro. Os dois tiveram sonhos lá. Ele revela os sonhos. E ele fala para o padeiro: padeiro, deixa eu te falar, em 3 dias você vai morrer. Copeiro, em 3 dias você vai estar de novo trabalhando com o faraó. Porque quando essas profecias sempre, Deus manda te dizer que é uma grande bênção, uma recompensa, então, dessa desconfia. Aquela que fala assim: olha, o negócio está ruim para o teu lado, essa você dê mais atenção. Que quem é profeta mesmo não anuncia só a vitória não, anuncia o perigo. 3 dias depois o padeiro, enforcado, e o copeiro voltou a trabalhar com o faraó. E ele pediu para o copeiro, falou: copeiro, quando estiver lá, por favor, você fala para ele que eu sou uma pessoa de bem, eu não ataquei a mulher não, isso é mentira, eu estou aqui injustamente. O copeiro foi lá, recebeu de novo o trabalho dele, ele se preocupou com José coisa nenhuma, ignorou. Só que anos depois, o faraó tem um sonho, toda hora sonhando a mesma coisa: 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, 7 espigas gordas, depois 7 espigas magras. Ninguém consegue decifrar aquele sonho. Aí o copeiro fala: quando eu estava na prisão, um hebreu decifrou o sonho. E aí o faraó manda chamar. José fala: você vai ter 7 anos de muita fartura no mundo inteiro, depois vai ter 7 anos de muita escassez no mundo inteiro. Quem não armazenar nos 7 anos de fartura vai passar fome nos 7 anos de escassez. Se eu fosse o senhor, para cada coisa que for produzida aqui, o senhor pega 1/5 da produção e o senhor guarda em celeiros, faz celeiros assim, assim assado, constrói assim, armazena assim, e então o senhor vai ter durante os 7 anos de fome no mundo inteiro, comida para abastecer o mundo inteiro. Um projeto de conquista, não apenas de sobrevivência. Deus não tem projeto para você só de sobrevivência, Deus tem projeto para você de... Ei, quem acreditou nisso? Eu acho que nem todo mundo acreditou. Quem acredita nisso, que Deus tem projeto de conquista, não apenas de sobrevivência? Amém? É isso aí. Aí não deu outra. O faraó virou e falou assim: onde é que eu vou achar um cara para coordenar isso melhor que esse moço aí? A partir de hoje, você que saiu da prisão tem poucas horas, a partir de hoje, você é o governador de todo o Egito. Acima de você, no Egito inteiro, sou eu. Só tem um detalhe: o Egito era os Estados Unidos da época. Nunca a gente está tão baixo que não pode cair. De escravo, virou prisioneiro. Mas nunca a gente está numa situação tão difícil que Deus não possa nos exaltar. Aí ele vai e vira governador do Egito. Queridos, intervenção de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. 3 pensamentos sobre a interferência de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero afirmar é o seguinte: Deus não livra um filho de problemas, mas Deus sempre permanece ao lado do seu filho no meio dos problemas. Deus não te livra de problemas. O seu problema hoje
é você não acreditar que no meio desse problema, que parece que Deus está surdo, você já orou 20 vezes, 50 vezes, já jejuou, já pediu e não foi resolvido. O difícil hoje não é o seu problema, é você crer que do seu lado Deus está acompanhando esse problema. Esse é que é o nosso problema. O nosso problema não é o problema, o nosso problema é a nossa escassez de convicção de que o Deus das soluções está vendo o problema, está do lado. Fazendo o Fernando ainda, Deus está do lado, Deus está vendo, Deus está vendo suas lágrimas, Deus está vendo sua dor, Deus está vendo sua luta, Deus está vendo. Ah, pastor, você fala isso, que você não sabe as dores da minha vida. Ah, é? Vamos olhar para José? Quais são as dores dele? Primeira dor, desprezo dos irmãos. Tem coisa pior do que ser desprezado pelos seus irmãos mais velhos? Bullying dentro de casa. O tempo inteiro chacota, o tempo inteiro frasezinha, o tempo inteiro olhar de ódio. Ele era tão amado pelos seus pais que ele era boicotado pelos seus irmãos. Os irmãos queriam matá-lo. Você tem noção de quanto ódio que 11 irmãos tinham por ele? É muito forte, uma casa de 12, 11 contra você, 11-1. E você é o novinho, depois que nasceu um mais novinho que você, que é o seu irmãozinho de mãe e de pai. Os outros são filhos de outra mãe com o mesmo pai, Jacó. É muito duro, é muito complicado. Ele sofreu mais dor, sofreu a dor do abandono. Foi jogado dentro de um poço. Você imaginou você ser jogado dentro de um poço? O que vai acontecer daqui a pouco? Eles vão embora, vão me deixar aqui? Eu vou morrer aqui dentro? Eles vão jogar terra aqui dentro e me enterrar vivo? Abandono, que sentimento horrível. Eles tamparam os ouvidos. Gênesis 42, 21, desculpa, Gênesis 37, 20, diz que eles o abandonaram ali, e que depois, quando ele foi vendido, ele ficava gritando: por favor, não façam isso, não façam isso. E os irmãos falavam assim: vai lá o sol, vai lá o estrela, vai lá o bonzão. E ele sendo carregado, um garoto de 17, 15, 17 anos, acorrentado, sendo puxado por um burro de carga, sendo puxado, e os irmãos rindo dele. Você imaginou uma cena dessa? Os seus irmãos rindo da sua desgraça, você indo para um lugar que você não sabe que lugar é, para fazer você sabe lá o que, talvez para ser açoitado por um dono maluco, um proprietário maluco, que quando você não faz do jeito que ele quer, ele bate em você, ele aprisiona você, ele acorrenta você. Ele estava indo por um caminho completamente escuro, perigoso. Ele sofreu a dor de se sentir um objeto descartável. Foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo. Quantas moças aqui que não se sentiram um objeto, vão tomar aquele pé no traseiro? Quantos homens aqui que não se sentiram um objeto descartável, quando chegaram em casa só tinha um bilhete dizendo: fui. Quantas pessoas aqui não se sentiram de objeto descartável, quando chegaram na empresa, feliz da vida, deram bom dia para um, bom dia para outro, bom dia para um, bom dia para outro, animado, abriu o computador e alguém falou assim: passa lá que fulano quer falar contigo. E você chegou lá e era o fim. José enfrentou a dor de viver sem identidade. Ele tinha família, ele tinha um Deus, ele tinha uma história. Ele vai para um lugar em que ele não é nada. Ninguém sabe quem é o pai dele, ninguém sabe quem são os irmãos dele, ninguém sabe onde que ele morava, ninguém sabe quem é o Deus dele, ninguém está nem aí para isso. Aqui você é escravo, você vai obedecer quando a gente mandar e ponto final. Ele enfrentou a dor da sedução sexual. Imagina um garoto novo, jovem,
enfrentando a tentação de uma mulher que está ali o tempo inteiro: eu quero você. Ele era um adolescente ainda, um jovem ainda. Alguém diria assim: não, isso foi só autoafirmação se ele caísse. Os médicos diriam assim: não, foi só uma questão de hormônio, uma explosão dos hormônios. Ele era bonito, ele era atraente, diz Gênesis 39. Ele podia falar assim: a mulher não resiste não, então eu tenho que atacar também. Ele podia dizer: eu estou longe da família, ninguém está vendo, estou sozinho aqui, vou partir para cima dessa mulher. Ele era escravo, podia dizer assim: não, eu vou cair em pecado com ela, porque assim, eu sou escravo, tenho que obedecer, né? Boa desculpa, não? Ele podia dizer assim: tem limite, eu resisti 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tem gente que fala isso, né? Não, eu resisti muito, é que chegou um dia e não deu mais. Ele foi agarrado e falou assim: pô, fugi, mas agora me agarrou, né? Aí também eu sou homem, né? Aí também não dá, pô. Agora também não dá. A mulher me agarrou, começou a tirar minha roupa, aí eu não aguentei. José sofreu a dor da sedução sexual, e dói ter o seu desejo bloqueado pela sua fé. José suportou a dor da demora de Deus. 13 anos se passaram desde que ele chegou no Egito até o dia em que ele se torna governador. Chegou com 17, aos 30 anos ele se torna governador. 13 anos, tem hora que parece que Deus esqueceu da gente mesmo. Tem hora que você fala: meu Deus, 1 ano já que eu estou esperando isso, 2 anos que estou esperando isso, 3 anos, imagina 13 anos de altos e baixos, de conflitos, longe da família. Mas, meus queridos, Deus estava com ele, Deus estava conduzindo cada etapa, Deus estava fechando cada lacuna do quebra-cabeça. Deus estava montando um quadro histórico que nos abençoaria. Deus tinha projetos, Deus tinha planos. Enquanto você está aqui enfrentando isso, neste nível, no andar de cima, Deus está fazendo os projetos sobre você. Enquanto você está aqui trabalhando, Deus está falando assim: calma aí, ele foi por ali, não, ali não está bom, bota alguma coisa para ele voltar para cá, bota um sinal. Aí o anjo Gabriel fala: mas Deus, eu botei sinal 3 vezes, ele não lê. Então, dá um tapa nele e empurra para ele voltar para o lugar, para ele voltar para o eixo. Deus estava com ele, Deus estava no controle. Em 13 anos, de escravo a governador do Egito. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz que ele está conosco. Quando a gente cai numa fornalha de fogo ardente na vida, a Bíblia diz que o anjo do Senhor está com a gente na fornalha. Foi assim com os amigos de Daniel. Quando alguém nos joga numa cova de leões, um ambiente de trabalho horrível, cheio de leões, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vê da boca dos leões, você tira um cochilo gostoso na juba do leão, e no dia seguinte o rei te tira da cova para te exaltar. Meus amados irmãos, primeiro pensamento sobre a intervenção de Deus é que Deus não livra um filho de problemas, mas o nosso grande problema não é o problema. O nosso grande problema é acreditar que em todo esse tempo suas orações não são em vão. Deus está do lado, acompanhando e escrevendo uma história nos seus problemas. Segundo lugar, segundo pensamento sobre a interferência de Deus na nossa vida, eu queria dizer para você que Deus permite humilhações a seus filhos, mas Ele garante exaltação no tempo certo. Eu fui humilhado, estou revoltado com Deus. Como é que Deus faz isso comigo? Eu já estou questionando se Deus é Deus mesmo, se a oração funciona. Ei, o texto está dizendo que Deus permite humilhações. Olha o versículo 10. No versículo 10 a gente vai ler assim:
e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Irmãos queridos, ele foi humilhado, permaneceu fiel na humilhação. Ele foi muito humilhado. Imagina os caras que tinham recalque com José lá na fazenda de Potifar. Esse Zé Ruela aí, ó, esse hebreu aí, ó, chegou aqui um dia desse, olha aí, o Potifar gosta dele, o cara era aqui, ó, igual a gente, pegando no pesado. Agora aí, ó, ele era coordenador do paiol, depois ele passou a ser coordenador do plantio ali de tomate, agora é o coordenador de toda a fazenda. Você acha que não tinha ninguém com inveja de José? Você acha que não tinha ninguém insatisfeito querendo a vaga que o José pegou? Ei, se você não quer que ninguém tenha inveja de você, que ninguém tenha nada contra você, não seja nada, não fale nada, não faça nada. Mas se você fizer alguma coisa, falar alguma coisa e for alguma coisa, alguém vai falar mal de você, alguém vai inventar de você, alguém vai criar problema para você, alguém vai tentar minimizar a tua vitória. Ei, faz parte da relação humana. Não dá nem para ficar chateado, não dá nem para ficar bravo. Deus trabalhou na vida de José, dando-lhe consolação nos problemas, libertação de seus problemas, promoção depois de ser engolido pelos problemas. Ele foi engolido, ele foi lá no fundo do poço, ele foi numa masmorra, permaneceu firme em Deus. Se você não foi para a masmorra ainda, então, querido, não desiste não, você está melhor que José. Se você não está debaixo de cadeado, ei, você está melhor que José. Mas em terceiro e último lugar, sobre a interferência de Deus nas nossas vidas, eu quero dizer que Deus não nos blinda de injustiças, mas nos dá capacidade de superá-las pelo poder do perdão. Deus não nos blinda de injustiças. Você foi injustiçado? Não é que Deus te abandonou não, Deus não blinda disso não, Ele permite, mas Ele nos dá a capacidade de superá-las pelo poder do perdão. Queridos, José foi muito injustiçado pelos seus irmãos. Ele é um garoto de 17 anos, ele é vendido, ele é levado de forma traumática para outra terra para ser escravo. Um dia, a fome bate lá em Israel. Quando a fome bateu lá, Jacó, que é um velho homem, o pai de José, ele fala: gente, ouvi dizer que tem comida no Egito, e nós estamos aqui passando fome, é a última remessa, é a última saca de trigo, vocês têm que ir no Egito comprar comida. E eles vão no Egito. Quando chegam lá, eles estão passando. José, que está lá na posição dele, coordenando aquilo tudo, o mundo inteiro indo no Egito comprar. Imagina isso, você coordenar uma nação que está sendo o paiol do mundo, o mundo inteiro tendo que ir comprar no Egito, e o Josézão lá, tal. Só que ele está com roupa de egípcio, maquiagem de egípcio, cobertura na cabeça de egípcio, e ele agora está comendo bem como egípcio. Ele engordou, ele cresceu, ele encorpou, ele agora tem 30 anos, não tem mais 17, os seus irmãos não têm nem coragem de olhar muito para ele, com medo, não reparam quem ele é, mas ele reconheceu os irmãos, reconheceu, e ele não se revela, não diz quem ele é no primeiro momento, mas eles têm que voltar no Egito para comprar mais comida, e quando eles voltam no Egito, José os leva para o encontro, e no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 5, nós lemos José dizendo assim: agora pois, meus irmãos, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Versículo 8: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a
terra do Egito. E no capítulo 50 de Gênesis, José vai declarar para os seus irmãos, aos prantos, abraçado com os irmãos, ele vai dizer: vós na verdade intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José decide, ao invés de se vingar, perdoar os irmãos. E nós vemos agora no versículo 14 e 15, que José manda buscar o velho pai, que pensava que ele estava morto. E o pai vem, 75 pessoas da família de José vêm para o Egito. O faraó dá a melhor faixa de terra do Egito, a mais suculenta, a mais frutífera, e agora 75 condenados à morte da família de José, porque foram perdoados por José. Ah, pastor, José era um homem especial, foi mole para ele. Ei, acorda para uma coisa aqui: perdão que é mole nem é perdão, é só valeu. Perdão é quando é doído. Não se esqueça que José foi para lá, para o Egito, com quantos anos? 17. Com quantos anos ele virou faraó? 30. Quantos anos dá isso? 13. Vamos fazer a conta. Quantos anos foi de vaca gorda, de produção na terra, que ele juntou alimento no Egito? 7. 13 com 7 deu quanto? 20. Depois veio a fome, e durante a fome, os irmãos dele saem da Palestina e vêm ao Egito comprar. Não sei se é 1, se é 2, se é 3 anos. O fato é, tem mais de 20 anos que José está no Egito e nunca procurou nem saber se o pai estava vivo. Tinha mágoa ali, meu irmão. Tinha dor ali. José não queria nem saber se o pai estava morto, porque ia doer demais. O José não queria nem saber se aquela cambada de miserável estava vivo, porque ia doer demais também. Mas quando ele está lá no Egito, ele decidiu fazer um negócio aqui. Ele tem um primeiro filho e ele bota no filho um nome perdoador: Manassés. Ele está dizendo: olha, Deus me tratou aqui, Deus tinha propósito aqui. O nome do primeiro filho dele é uma declaração de que Deus está no controle. Não preciso ter raiva e vingança para ninguém. Meus amados irmãos, ele sustenta seus irmãos e seu pai, e paga o mal, seus irmãos e seu pai, ele paga o mal com o bem. 2 conclusões finais. Câmeras em mim. Primeiro, a vida tem altos e baixos. Se acostume com isso, só não perca a fé. Segunda conclusão: independente do alto ou do baixo, Deus continua do lado, e o final da história é te fazer vencedor. É isso que a Bíblia me ensina, é isso que eu quero viver, é isso que você precisa viver. Curva a sua cabeça nesse momento, e eu quero perguntar: tem alguém aqui que nessa noite foi tocado por Deus, e você reconhece que você não tem compreendido que Deus quer que você tenha uma atitude de filho, porque Ele quer se manter no controle da sua vida e dar uma direção para a sua vida? Deus é um pai. Agora, se você não quiser ser filho, meu filho, nem Deus vai forçar a barra. Quando você é filho, Deus está no controle, Ele cuida de você. Pastor, mas eu estou sofrendo. Eu sei, Ele está vendo. Quem disse que Ele rasgou a ficha com o seu nome porque você está sofrendo? Não, Ele está vendo sua reação,
Está vendo até onde você pode ir? Está vendo o quanto você aguenta de uma tentação, de um repúdio, de uma expulsão de casa, de uma acusação fraudulenta, de um desprezo, de ser tratado como objeto, de ter medo. Imagina o medo que José sentiu. Talvez você hoje diga: pastor, eu não tenho tido atitude de filho. Será que é por isso que eu não consigo sentir o controle do pai? É bem provável. Às vezes você está na igreja, mas você está agindo como servo. Só que Jesus um dia disse para os seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas amigos, porque eu estou revelando a vocês coisas que não se fala apenas a um servo. Deus tem uma paternidade na tua vida incrível. Pastor, mas eu já errei muito. É, legal. Deus não está nem lembrando mais, já te perdoou. Você está lembrando por quê? Porque você tem mania de mexer em casa velha, hein? Porque você tem mania de procurar papel em baú velho, se Deus tem contratos novos em papel limpo na sua frente. Por que você quer usar um carro sem motor, enferrujado, se Deus pode te dar um jato hoje? Por que remoer as dores da vida, se a declaração de Deus é: alegrai-vos, 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 ei, alegrai-vos, celebrai, celebrai? Toda hora a Bíblia fala isso, toda hora, manda assim, ó, vai curtir, vai curtir. Por que declarar que a sua identidade agora é a sua dor? Aprenda com José. Libere perdão para quem te ofendeu. Libere perdão para você mesmo. E viva a alegria desse momento. Senão o teu passado vai acabar com o teu presente e você nem vai ter futuro. Quem hoje quer entregar a vida a Jesus de todo o coração, fala assim: eu quero viver isso com Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. Se você quer isso hoje, aonde você está, você vai repetir comigo uma breve oração. Diga assim, aonde você está, se você quer começar uma nova vida com Jesus, diga assim: Santo Deus, nessa noite eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu quero essa vida de esperança, mesmo na luta, mesmo na dor, sabendo que o meu Deus não me desampara, Ele está no controle. Eu me entrego ao Senhor, e é no nome de Jesus que eu oro, com perdão dos meus pecados, e reconhecendo que Jesus é a salvação. Em nome de Jesus, amém.